Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal e por aqui a gente fala um pouco sobre empreendedorismo. Então, já que a gente está nessa rotina de vídeos de empreendedorismo, hoje eu vou mostrar e contar para vocês como foi que eu comecei a empreender. Assim, antes de iniciar, é importante destacar que eu sempre quis ter o meu próprio negócio, porém eu não tinha recursos, não sabia o que fazer e como começar. Então, diante dessa jornada e passando por todo esse processo, eu, assim como muitos, resolvi procurar um emprego para me manter, para ajudar em casa, ajudar a minha família. Então, nessa busca do meu primeiro emprego, eu encontrei. Então, nessa busca de conseguir, em busca do meu primeiro emprego, aos 18 anos, eu consegui um trabalho de vendedora em uma determinada empresa aqui da minha cidade. E eu acho que isso aí foi o ponto, assim, inicial que eu decidi, não, preciso empreender. Não foi uma experiência muito agradável nessa determinada empresa. Passei por algumas situações bem difíceis. Então, aí foi o estopim. Não, eu vou empreender. Eu vou fazer aquilo que eu sempre quis fazer, que é ter meu próprio negócio. Então, assim, como eu não tinha muita ideia do que eu queria fazer e como fazer, eu fui meio que chutando para todos os lados e ver o que ia dar certo. Então, de início, com o valor da minha rescisão, eu comprei algumas bolsas, roupas para vender, só que eu não conseguia administrar bem. Então, eu comprava, quando eu vendia, algumas pessoas queriam comprar fiada, eu ficava com aquele medo, ah, meu Deus, se eu não vender, eu vou ficar com essa mercadoria aqui. Então, eu acabava vendendo. As pessoas demoravam séculos e séculos para me pagar, e quando pagavam, então, acabei quebrando literalmente, porque tudo que eu recebia, assim, demorava muito. Então, como eu vendia fiado, eu não tinha dinheiro para comprar mais mercadoria, e foi uma bola de neve que foi só aumentando, aumentando. Então, isso aí fez com que eu desistisse de vender cosméticos, roupas, bolsas, devido a isso. Eu comprava mercadoria, as pessoas não, como eram próximas, meus amigos, eu ainda não tinha é, esse discernimento de saber separar as coisas. Não, vocês são os meus amigos, mas isso aqui é o meu negócio, é da onde eu vou tirar o meu sustento. Então a gente acabava vendendo fiado, não recebia. Quando recebia, demorava muito e não tinha como eu repor mercadoria. Chegou um tempo também que eu vendia cosméticos, né, de algumas empresas, como a Avon, Jequiti, vendia roupas e bolsas e tudo isso. E também comecei a vender lanche, que era um complemento da renda, porque como era comida, eu ainda conseguia vender a dinheiro, né? Então, também vendi lanche com alguma amiga na época. A gente fez uma parceria e começou a vender. Só que antes de acontecer isso, eu também entrei na faculdade. E eu entrei na faculdade de licenciatura em física para ser professor. Nessa trajetória, uma conhecida minha próxima estava precisando de reforço para sua filha. Então, ela estava precisando de um auxílio para ajudar a filha dela nos estudos, na rotina da escola, ajudar nas atividades, estudar para a prova. Então, ela me procurou. Olha, Manuela, eu estou precisando de uma pessoa para dar reforço para minha filha e eu gostaria que fosse você. Só que aí era tudo muito novo, eu tinha acabado de entrar na faculdade de física, de licenciatura, e eu não tinha noção de nada, de planejar aula, de fazer atividades, de ver as dificuldades da criança, eu não sabia nada, nada. Só que eu encarei. Essa foi a minha primeira aluna. Então, comecei a dar aula de reforço no meu quarto, eu ainda morava com os meus pais, como só era ela, eu não sabia quanto eu ia cobrar. Aí ela falou, olha, eu te dou X valor por semana por tantas aulas. Como eu não tinha noção de quanto cobrar, meu valor era até um valor muito bom para mim, que não estava recebendo nada, então qualquer coisa que viesse já estava bom para mim. Então eu comecei a dar aula de reforço para ela durante a semana e teve um mês, para mim foi um valor alto, que eu achei altíssimo,
Para quem não, como eu disse, como eu não estava recebendo nada, então qualquer coisa que viesse já estava no lucro. Então chegou um mês que eu fiz R$ 350 com reforço escolar, apenas com uma aluna. Eu fui me dedicando, né? Eu vou colocar algumas fotos aqui ao decorrer do vídeo para vocês irem vendo. Fui me dedicando, pesquisando, preparando materiais, e a partir dessa aluna, a mãe dela começou a indicar para outras pessoas, então a demanda foi aumentando. Então, com essa demanda, eu tinha um espaço onde eu aluguei perto da minha casa para colocar as coisas que eu vendia, né? Ficou como se fosse uma lojinha. Então, eu tinha manequim, eu tinha roupa e tudo mais. Dividi o espaço no meio e comecei a atender os alunos de reforço. Mas ainda assim, era um espaço muito pequeno. Então, comecei a dar aula no meu quarto. Depois eu fui morar sozinha, tinha a minha casa, tinha um espaço maior. Então, a demanda, eu já conseguia atender uma demanda bem maior. E aí, o negócio começou a crescer. Do quarto da minha casa, que eu dividia o meu quarto com o reforço, quando eu comecei a morar sozinha, a casa tinha 2 quartos, então eu separei um quarto só para o reforço. Então, aí eu consegui, né, receber os alunos, era mais à vontade, que não tinha tanto assim questão do meu quarto, era separado. Então o atendimento se tornou mais dinâmico, se tornou melhor. E assim eu consegui atender mais pessoas ao decorrer da semana. E isso eu tinha que conciliar também com a faculdade. Aí veio a pandemia. Com a pandemia, a demanda de reforço triplicou. Então, nessa época eu cheguei a ter quase 70 alunos. E o espaço que eu tinha era muito pequeno mesmo. Então, eu montei um espaço fora da minha casa só para o reforço escolar. Então, eu dei nome para esse espaço, eu organizei esse espaço como se fosse uma sala de aula, porque para a gente atender ele da melhor forma possível. Então, o espaço que eu aluguei, fora parte, com o passar do tempo, assim, fora parte da minha casa, né? Então, com o passar do tempo, esse espaço ficou pequeno, porque a demanda já estava um pouco mais alta do que antes. Então, a gente teve que trocar de prédio para um prédio maior na época da pandemia. A gente também teve que contratar outras pessoas para me ajudar, porque como a demanda era altíssima, eu não conseguia dar conta. Aí, foi assim que eu decidi me dedicar totalmente para o reforço. Então, hoje, atualmente, o meu negócio são de aulas particulares. Eu tenho um espaço onde hoje eu atendo só 2 vezes na semana, porque ainda eu estou fazendo a faculdade. E também tem uma demanda muito grande de mim, tem estágios e tudo isso. Então, no reforço escolar, eu me dedico 2 vezes na semana. Tem uma demanda boa de clientes e alunos que, ao decorrer dos anos, já vai fazer 2 anos que a gente tem o espaço físico. Então, a gente já conseguiu uma boa cartela de clientes e que a gente conseguiu fidelizar esses clientes. Apesar dos alunos, ao decorrer dos anos, a gente ter conseguido sanar as dificuldades que eles tinham, mas os pais quiseram deixar para melhorar cada dia mais, né? O conhecimento, melhorar na escola, tirar boas notas. E é isso, mas não é fácil você ter um espaço para reforço. Você tem que se dedicar muito, principalmente porque são alunos diferentes, são dificuldades diferentes, são séries diferentes. Uma aula que você planeja para um aluno não é a mesma para o outro aluno. Então, você precisa se dedicar muito, muito. Eu vi até alguns cursos na internet falando: ganhe R$ 5.000 com aulas particulares, mas são pessoas que, se você for olhar o perfil, eles nem têm alunos, eles não têm espaço de reforço. Então, tô aqui para tirar essa romantização. Não é algo fácil. Se você iniciar esse negócio achando que é fácil, não é fácil. Exige muito de você. Exige que você estude bastante, certo? Para criar estratégias, criar materiais que auxiliem aquele aluno naquele determinado momento. Finalizar o vídeo, não ficar um vídeo tão extenso, por que eu decidi investir? Eu comecei, né, dar as aulas de reforço porque eu estava precisando sim de dinheiro. Aí vem a questão de empreender por necessidade e por oportunidade. Quando eu comecei, foi sim por necessidade e eu estava precisando. Então, eu juntei essa questão de eu estar entrando num curso de licenciatura
Então, eu já queria ter essa experiência com o aluno, apesar de a aula de reforço ser um pouco diferente da aula que você dá na escola. Então, eu investi nisso, porque eu estou no processo de formação para ser professor, então já ia ser uma experiência para mim ter esse contato com os alunos, né? Já ia conseguir aprender, lidar um pouco melhor com essa situação em sala de aula. Isso também foi um dos motivos para mim continuar e investir. E hoje eu vejo, além disso, é uma grande oportunidade, muito grande, assim, de você, porque sempre vai ter demanda. Tem pais que passam o dia inteiro trabalhando, quando chega em casa, não tem tempo para ajudar os filhos com as atividades da escola. Isso não é porque eles não queiram ajudar, porque eles não têm tempo, eles passam o dia inteiro trabalhando, quando chegam em casa já estão cansados. Então, vai ter uma demanda, sim. Então, é uma grande oportunidade. Então, eu juntei o útil ao agradável. Eu já estava fazendo, ainda estou fazendo, já estou no finalzinho do curso de licenciatura em Física. Então, é a minha área de formação, então eu decidi que vou continuar investindo nela. Ainda não estou onde eu queria chegar. Um dos objetivos do nosso espaço, da nossa empresa, que hoje se tornou uma empresa, é se tornar referência em reforço escolar aqui na nossa região. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu vou deixar o Instagram do meu espaço aqui embaixo. Se você tiver interesse em conhecer, ver que nosso trabalho é um trabalho verídico. Eu estou aqui falando de empreendedorismo porque é uma área que eu sou apaixonada e que eu faço parte. Então, vou deixar o perfil aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha no nosso espaço de reforço escolar, para vocês conhecerem um pouco da nossa realidade, da nossa rotina, tá bom? Então, fiquem à vontade, deixem suas dúvidas aqui embaixo, sugestões de vídeos, tá certo? E até o próximo vídeo. Tchau!